de Deus relacionada a essa paternidade e a respeito também dos nossos corações. Será que nós estamos nos enxergando como filhos de Deus? E para falar sobre isso, eu vou usar uma parábola que ela é super conhecida, se não a parábola mais conhecida da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Ela está lá em Lucas capítulo 15. Nesse capítulo 15 de Lucas, a gente vai vendo realmente o amor do Senhor por nós. Ele começa o capítulo falando sobre a ovelha perdida, que ele deixa 99 ovelhas para nos encontrar. Depois ele vai falar da dracma perdida, que ela está dentro de casa, mas que consegue também ser encontrada. E para finalizar esse capítulo que fala sobre o amor de Deus, Jesus vem e conta a parábola do filho pródigo. E no início, eu não vou ler ela inteira com vocês, mas no início ele começa assim. Jesus ele começa falando que um homem, ele tinha 2 filhos. Esse é o início da parábola. E aí, vem aqui, Jesus ele vem nos apresentar a melhor, ou a forma como Deus, vamos dizer, talvez mais goste, não sei, de ser conhecido. Ele vem apresentar um Deus Pai. Lá no Antigo Testamento, a gente vai vendo o tempo inteiro. Fala que o Senhor é um Senhor dos exércitos, que Ele é juiz, e vai apresentando várias faces do Senhor. Mas aqui Jesus ele está apresentando Deus como nosso Pai. Por isso ele fala, ele tem 2 filhos. Se tem filho, é porque é pai. E nessa representação da parábola, o pai ali é realmente o nosso Deus. E ele ama ser conhecido como pai. Entendeu? Óbvio, a gente sabe, ele é Senhor dos exércitos? Ele é. Ele é comandante? Ele é. Ele é nosso Salvador, ele é juiz? Ele é. Mas de vez em quando a gente acaba esquecendo que ele também é nosso pai. E ele ama ser conhecido dessa forma. O coração de Deus Pai, a gente tem que lembrar que ele é um coração relacional. Se a gente voltar lá em Gênesis, quando ele está falando ali da criação do mundo, pensa no relato da criação. E Deus criou os céus, criou a terra, todo final ele vai falando, e isso era bom. Ele já estava criando todo um lugar, todo um planeta, todo mundo. Um local para colocar quem? Os seus filhos. Um local para quê? Para se relacionar com os seus filhos. Se a gente lembrar lá do jardim onde o Senhor colocou Adão e Eva, desde o início ali era um lugar de relacionamento, um lugar de comunhão. E é isso que Deus deseja com todos nós. Ele deseja ter comunhão com cada um de nós. Ele deseja se relacionar com cada um de nós. O nosso Pai, ele tem um coração relacional. Isso é que ele mais anseia. Ele anseia se relacionar com cada um de nós. Todos os dias, diariamente, ele deseja se relacionar com a gente. O coração dele também é amoroso. E é um coração redentor. E a gente consegue enxergar tudo isso. O amor dele, a vontade de ter um relacionamento com a gente e a redenção dele através de Jesus. Jesus, ele veio como unigênito do Pai e ele se transformou no primogênito do Pai. Através da morte dele na cruz e através do sangue dele que foi derramado, o sangue dele é a chancela do Senhor para nos receber como filhos de Deus. Então, se estamos aqui, cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Criador, a partir disso, nós recebemos a chancela, nós recebemos um selo, nós somos filhos de Deus. Né? Então, hoje eu venho aqui realmente lembrar desse Pai que a gente tem. Né? Desse Pai. E a gente tem que lembrar exatamente isso. Eu vou colocar aqui 3 coisas. Nós temos um Pai. A segunda coisa é que o nosso Pai, ele é grande. Ele é poderoso. E o nosso Pai, ele nos ama. Quando eu falo que nós temos um Pai, é exatamente o que eu já falei para vocês. O amor dele é incondicional. O amor dele é sacrificial. E isso é uma constante. Não é só hoje ou só amanhã. Não. Ele nos ama todos os dias. E o sacrifício do Senhor foi feito por nós naquela cruz. Foi para todos os dias. Ou seja, para a gente se lembrar constantemente. Além disso, quando a gente fala que o nosso Pai é grande, a gente sabe que o amor dele, o cuidado dele, ele se revela para a gente com
cuidado e provisão constantes. Deus é um Pai que nos conhece no detalhe. A palavra diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe quanto que você calça. Ele sabe qual que é a sua altura. Ele conhece o seu sonho mais íntimo que você não conta para ninguém. Esse é o nosso Pai. Talvez a gente tenha tido um pai terreno que não se preocupava muito com a gente. Talvez o nosso pai nos abandonou, talvez a gente perdeu. E aí a gente acaba linkando o nosso pai natural ao nosso pai celestial. E isso acaba dificultando a gente de ter um relacionamento com o Senhor. Mas ei, nesse momento, esquece seu pai natural e mire no Pai perfeito, que é o nosso Pai que está no céu e que planejou tudo em cada detalhe para estarmos aqui nesse momento, agora, para Ele nos lembrar que Ele é sim o nosso Pai, que Ele cuida da gente em cada detalhe, em cada pequeno detalhe das nossas vidas. E por fim, eu vim falar com vocês que Deus nos ama. E Ele nos ama. E como que Ele mostra esse amor por nós? Através da disciplina dele. Em Hebreus vai falar que o Senhor, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Né? Então Ele vem, a disciplina dele é um modo também dele mostrar o cuidado dele por cada um de nós. A disciplina dele não se confunde com aquele pai totalmente rigoroso, que talvez vai disciplinar ali até para machucar a pessoa, ou talvez com um pai permissivo demais, que vai falar, ei, vai, pode tudo, entendeu? Não. A disciplina dele é aquela disciplina na medida. Ela forma a gente, ela não nos destrói, entendeu? Então a gente tem que falar assim, a disciplina de Deus, ela vem sim para formar caráter e para produzir em nós maturidade espiritual. Ele vem nos disciplinar porque não tem como ele ver a gente fazendo coisas que não estão certas e deixar a gente continuar nesse caminho aí. Do tipo, aí, pode fazer o que você quiser, entendeu? Não. Ei, vem cá. Eu tenho um plano para você e você está saindo desse plano aqui nesse momento. Então, bora voltar? É mais um modo do cuidado dele com a gente. Essa verdade de que eu sou filha de Deus, precisa entrar na nossa mente. E precisa entrar no nosso coração. E a gente precisa lembrar. Porque eu tenho certeza aqui que, se falar, todo mundo sabe que Deus é Pai. Mas será que a gente está sempre se lembrando que Deus é realmente o nosso Pai? A gente precisa viver com essa verdade entranhada em nós. Ei, eu sou filha de Deus. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebi uma nova identidade. E nessa identidade, ela está escrita: Filho de Deus. Filha de Deus. Nós não somos mais criaturas. Amém. Tudo que foi velho ficou para trás. E vem o novo do Senhor aqui para a gente. Amém. Mas aí o que acontece? Acontece que muitas vezes a gente sabe dessa verdade. A gente sabe que Deus é nosso Pai. Mas a gente não vive como se Deus fosse o nosso Pai. A gente não vive levando o amor dele, honrando ele como Pai. Inclusive é um dos mandamentos, honrar pai e mãe, que a gente precisa honrar o Senhor como nosso Pai. E aí, talvez a gente está aqui, num grupo que a gente se reúne toda segunda e sexta-feira para falar do Senhor. Para falar do nosso Deus Pai. Mas no nosso coração, ele leva uma orfandade. E a gente vai caminhando como se a gente fosse órfão. E aí a gente volta na parábola ali do filho pródigo. Eu sei que essa parábola, grande parte, né, das pregações falam muito a respeito do filho que foi e que depois voltou. Mas tem um filho que ele ficou ali junto com o pai, trabalhando junto com o pai. E quando o irmão dele voltou para casa, ele vira e fala assim, o filho mais velho, quando seu irmão voltou para casa, diz: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Cara, ele andava ali com o pai todos os dias, lado a lado. E quando ele vai falar que o irmão dele está voltando, ele fala: eu trabalhei para o Senhor como um escravo. Como um escravo.
Irmão, em primeiro lugar, a gente não trabalha para o Senhor. A gente não trabalha para o Senhor, a gente trabalha com o Senhor. Existe uma grande diferença nisso. Nós não temos um contrato de trabalho entre nós e o Deus que está no céu. Não, nós temos um relacionamento entre a gente e o Deus que está no céu. E quando a gente entende esse relacionamento, a gente entende que nós estamos trabalhando com Ele diariamente para ajudar que o reino de Deus venha nessa terra. Para ajudar que o reino de Deus seja formado nas nossas mentes, nos nossos corações e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, não, nós não somos escravos. Esse filho, ele fala, pai, eu trabalhei como um escravo. E essa é uma das características do coração órfão, achar que é escravo. Não, nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E depois, ele vira e fala assim, olha, o Senhor deu, onde que está aqui? Mas o Senhor deu um cabrito, você nunca me deu um cabrito para festejar, nunca. Ele começou a murmurar, peraí, eu estou aqui o tempo inteiro e tal, quem nunca fez isso? Ele, nossa, eu sirvo ao Senhor e tal, aquela pessoa ele nem serve, e olha o que ela tem, que eu não tenho, né? Não, só lá na França que isso acontece, aqui entre nós isso não acontece, entendeu? Mas ele fala, o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Ele não tem noção de quem ele é, de que ele é herdeiro. Ele é herdeiro da fazenda e ele está reclamando por causa de um cabrito. E isso é o espírito de murmuração que muitas vezes cai em nós. A gente começa a murmurar. A gente começa... Cara, se nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, ao que a gente tem acesso? A gente para de pensar a tudo aquilo que é de Deus, é nosso. E aí a gente passa a reclamar por causa de um cabrito. E a gente começa a murmurar. Então é mais uma coisa, o coração órfão, ele é um coração murmurador. Ele não está se lembrando de quem é o pai dele. E a terceira coisa, gente, esse filho ele rejeita o irmão. Fala assim, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens para as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Olha que ele não chama nem o irmão dele de irmão, ele fala, esse seu filho aí, ó, esse seu filho. E o tempo inteiro a gente vai fazendo isso. É na comparação que a gente faz um com os outros, né, tipo assim, de achar que muitas vezes nós somos um alecrim dourado, mas o outro que fez errado. E nisso a gente vai. E o coração órfão é esse coração que trabalha em comparação o tempo inteiro. Então, outra coisa que a gente precisa arrancar da nossa vida, a comparação. O Senhor nos fez diferentes. E cada